Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma quinta-feira, a qual nós estamos reunidos aqui, num culto de libertação, a qual viemos ouvir a palavra de Deus e também louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? 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 Amém. Eu estava sozinho. Irmãos, eu preciso comunicar, compartilhar com você essa palavra aqui que Deus botou no meu coração. E eu quero que meus irmãos, que cada um de vocês abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Mês que vem agora, gente, é a Santa Ceia. Não vamos esquecer a Santa Ceia do Senhor. Compartilhar para a igreja. Amém? Amém. No capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Que és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos o que invoca o teu nome. Disse-lhe, porém, Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Muitos já ouvimos falar dessa palavra. Mas essa palavra, irmão, ela me ensina e me mostra grandes coisas aqui. Talvez você olhe assim: nós estamos falando sobre a conversão de Paulo. Mas o que me chama a atenção aqui é o olhar de Deus para a igreja. Como Deus vê a igreja. Como Deus enxerga cada um de nós. Você vê, irmão, que Deus, Ele ama tanto a igreja, Ele ama tanto cada um de nós, que Ele tem um olhar diferente para cada um. Ele pensa em você. Quando você está diante dele, na presença dele, vivendo com ele,
igreja. E isso, me mexe comigo. Como Deus, Ele está presente para a igreja. Você vê, irmãos, que este homem, Saulo, era um homem religioso. Um homem que vivia a doutrina da velha escritura, mas dentro do entendimento dele. Esse homem era capaz de matar, de prender, de amarrar, de machucar, em prol daquilo que ele achava que era certo. Tanto é que se você começar a ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 você vai dar de cara, no capítulo 7 você vai dar de cara, quando ele mesmo, um certo varão, que por causa de Paulo, esse varão morreu apedrejado. Então você via a condição de Saulo e os pensamentos dele diante daqueles opositores, que para ele eram opositores. E Saulo sabia que estava acontecendo que uma reunião onde todos estavam reunidos num certo lugar. Esse lugar é chamado Damasco. Por quê? Porque a igreja, quando elas começaram, os cristãos começaram a fugir com medo das represálias, da covardia, eles se reuniram tudo no mesmo lugar. E Saulo sabia disso. E o que ele fez? Pegou carta e foi atrás desse povo. Irmão, isso aqui me chama muita atenção. Porque você para analisar que aquele povo estava reunido, todos eles no mesmo lugar. E eles estavam fazendo o quê? Cristãos estavam fazendo o quê reunido? Está entendendo como é que é a visão de Deus quando você está diante dele reunido? A Bíblia diz, irmão, que Saulo, ele chegou ao ponto de a Escritura nos mostra que ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Tu imagina a fisionomia, como ele estava ainda revoltado. Eu vou pegar, eu vou matar, eu vou prender. Pode ser criança, pode ser mãe, pode ser pai de família, eu vou matar, eu vou prender. Só que no meio do caminho, irmão, a Bíblia relata que no meio do caminho, Jesus desceu. Jesus chegou a ele. Isso aqui me chama a atenção. E ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Jesus? Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Saulo estava perseguindo a igreja. Isso nos ensina, irmão, nos capacita a entender que quando há perseguição para você, quando há perseguição na tua vida, eles estão perseguindo você, estão perseguindo o teu dono, aquele que comprou você. O que acontece ali? Quando chega no meio do caminho, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo naturalmente falou assim: mas eu não estou perseguindo, porque eu não sei nem quem és tu. Mas quando você persegue a minha igreja, aquela que eu dei a vida, aquela que eu comprei pelo meu sangue, você não pode tocar nela. Glória a Deus. Você não pode tocar nela. Irmão, ninguém pode tocar em você. O mal não pode tocar em você. O inferno não pode tocar em você. Se você se reunir, se você estiver presente diante das coisas de Deus, o mal não pode tocar em nenhum de nós. Porque se preciso for, Jesus desce para poder te proteger, para poder te libertar. Está entendendo isso? Saulo estava indo. A Bíblia vai dizer que até
sabemos. Nós já sabemos. Mas me toma em dizer e mostrar. Eu paro para analisar, irmão. Eu vejo todo o tempo o colega falando. Um foi assaltado, um sofreu isso, outro sofreu aquilo. Eu digo para você em nome de Jesus. Em todo o tempo, Deus tem me protegido. Em todo o tempo, em todas as situações. Hoje mesmo um rapaz chegou para mim e falou assim: os carros da Nova Iguaçu estão sendo assaltados direto agora de novo. Eu falei assim: não sei. Não estão mexendo comigo. Não sei o que está fazendo. Sei o que está acontecendo. Irmãos, saiba de uma coisa. Esteja em Cristo. Esteja. Pode haver perseguição, mas não vai tocar em você. Pode haver qualquer coisa, não vai tocar em você. Não vai mexer contigo. Então não vai entender? Porque você não foi comprado por qualquer coisa, não. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E é sobre Ele que está você. Está dando para entender isso? Se preciso for, ele desce. Como ele desceu ali, não vai tocar. Paulo, daqui você não passa. Não adianta, você não passa daqui. A minha igreja está ali. Segundo os estudos, irmão, Paulo estava menos de 1 quilômetro da igreja, da cidade de Damasco. Menos de 1 quilômetro. Tanto é que pegaram Saulo, levantaram ele e levaram para a cidade. Ele entrou dentro da cidade. Tu dá para entender, irmão, como é que Deus é maravilhoso por cada um de nós? Não há nada para te amarrar. Não há nada para te prender, irmão. Você é que se prende. Você é que se amarra. Tu tem dando para entender o que Deus tem condição de fazer por você. Porque alguém diz assim: não, Deus não vai vir aqui para fazer nada. Deus não vai fazer mais nada porque Ele já fez tudo, não fez? Aqui nos ensina que Deus, se preciso for, Ele desce para te proteger. Sim ou não? Aqui está mostrando para nós que, se preciso for, Ele vai lá no leito do hospital e tira você de lá. Se preciso for, Ele se materializa para te salvar. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Jesus. Está dando para entender isso aqui? Alguém disse: não, Jesus não vai fazer mais nada. Tudo já está pronto. Aqui, ó, aqui mostra. Já estava tudo pronto. Ele já tinha morrido, já tinha ido na cruz, já tinha conquistado, já tinha feito cada um de nós herdeiro. Mas a igreja estava reunida, a igreja estava orando, a igreja estava buscando. E Ele veio a favor da sua igreja. Ele veio. Foi cantado aqui: Ele veio. Ele mesmo veio. Ele não mandou outro, Ele mesmo veio. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmão. Mas me chama a atenção aqui que quando Saulo cai, fala com ele: Saulo. O que me chama a atenção, que ele deve ter pensado assim: ué, Saulo, ele cai em terra. E Jesus começa a falar com ele: Saulo, é tu que me persegue. Não, mas ele... Saulo deve pensar: não, mas eu não estou te perseguindo. Mas olha isso aqui. E caindo, versículo 4, e caindo em terra, eu ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és? Estava dizendo que ele não sabia quem era. Quem é, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro é para ti me recalcitar contra o ladrão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que te faça? Olha bem isso aqui, irmão. Irmão, o grande problema da igreja é que ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela não quer orar. Ela não quer se reunir.
distante das coisas de Deus. Mas não. Ela só pega na Bíblia quando ela vem para a igreja. Ela só ora de verdade quando alguém ora. Irmão, nós temos que estar reunidos diante de Deus em todo o tempo. Por isso que sofremos os danos. Por isso que sofremos as situações. O mal que tem que chegar, ele chega. O problema que tem que chegar, ele chega. Por quê? Porque eu estou sem a proteção de Deus. Sim ou não? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que ele vai falar? 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que te faça? Ele disse: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então ele já falou assim, olha, como ele cai, ele já falou assim: o que queres que eu te faça? Está vendo isso aqui? Ele já toma uma posição de obediência. Mas ó, vamos ver aqui um negócio aqui. 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouviu a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos e não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziam a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Ananias lhe respondeu: Eis-me aqui. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Juda com um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele estava orando. Olha bem isso aqui, irmão. Olha a condição de você ter uma direção de Deus. Deus se manifesta em uma visão para um homem chamado Ananias. E aquele homem, veja isso aqui, irmão. Aquele homem, ele não era pastor. Ele não era presbítero. Ele não era diácono. Ele não era nada. A Bíblia diz que ele só estava orando. Você quer dizer isso, irmão? Deus usa. Você não precisa ser alguma coisa. Você não precisa ser um pregador. Você não precisa abrir um culto. Ele usa aquele que está disponível a ele. Está dando para entender isso aqui? Ele usa quem está com o coração disponível, orando, buscando. Por isso que ele teve visão. Irmão, você quer ter visão? Você quer ser usado por Deus? Quer que Deus chame você? Quer que Deus fale com você? Mas você não se manifesta. Você não faz nada para que Deus faça em você. Como é que você quer? Muitas vezes uma pessoa fica falando assim: Senhor, me usa. Eu preciso levar a tua palavra. Eu preciso falar da tua palavra. Eu preciso entender a tua palavra. Eu preciso isso. Mas você não está disponível. O teu coração não está disponível. Muitas vezes nós somos pegos em várias situações, irmão. Não na disponibilidade de Deus. Está dando para entender isso aqui? Deus quer usar. Olha para você ver que uma certa vez tinha um homem e uma jumenta. Deus usou a jumenta, mas não usou Balaão. Sim ou não? Porque Balaão não estava disponível, estava revoltadinho. Mas a jumenta estava disponível. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, mas tem que estar disponível. Você vê que esse homem aqui não era nada, mas está disponível. Irmão, senta, verdadeiramente toma a posição, está disponível para Deus. Olha conforme Deus quer usar, como Deus quer fazer. E Ele quer fazer com você. Ele quer que você vá lá e cumpra. Você não precisa chamar fulano, você não precisa chamar Bertano, você não precisa chamar a igreja, não precisa chamar pastor, presbítero, nem nada. Você vai fazer. Deu para entender isso?
céu aberto. Aquele homem foi usado para Deus para poder ajudar aquele homem chamado Saulo. Por quê? Porque ele estava disponível, ele estava orando. Ele estava buscando. Sim ou não? A gente quer ser usado por Deus, a gente quer que Deus age em nós, a gente quer ter sabedoria para isso, quer ter conhecimento para aquilo, mas a gente fica fazendo o quê? Passamos o dia inteiro fazendo o quê? Se fosse nada, seria até bom, né? Mas ficamos nas redes sociais, não é isso? Na televisão, nas brincadeiras. Deus não vai usar, irmão. Deus não vai trabalhar. Temos dificuldade de ser usado por Deus porque não estamos disponíveis. Mas havia um grande problema também com esse homem, porque existe também problema que mesmo Deus usa, mas o diabo também usa. Já viu isso? Cristão que Deus usa, mas também o diabo usa. Como assim, Alan? Porque ele tinha um problema. E é um problema de muito cristão, que muitas vezes Deus quer abençoar, Deus quer fazer pela tua vida e não consegue fazer. Por quê? Porque Ananias tinha a mesma mania. Qual era? Quando Deus falou o que ele tinha que fazer e para quem, ele lembrou logo de quem? Saulo? Que é isso, Senhor? Não, Saulo não. Já viu aqueles cristãos fofoqueiros que tem a mania de querer queimar os outros, falar besteira? Falar do passado da outra pessoa? Já viu? Eu conheço um monte de cristão que tem a língua solta. O cristão que, em vez de ter a língua repartida, tem a língua... Não é esse? Que fala mal dos outros, fofoqueiro. Você não conhece fulano. Conhece. Você fala bem de fulano, você fala assim, você não sabe quem é fulano. Eu sei quem é fulano. Não é assim? Porque quando Jesus fala de Saulo, ele lembra logo do passado de Saulo. Senhor, tu não sabe o que esse homem fazia? O Senhor não sabe? Ele está tentando fazer o quê? Mostrar para Deus o que Saulo fazia. Isso é muitas das vezes na nossa vida, ou muitas das vezes nós fazemos. Não é isso? O que Ananias tinha? Muitas vezes, irmão, esse é o grande problema da igreja. Deus quer usar, mas ele para olhando o passado das pessoas. Não é isso? Porque tem pessoas que pessoas que vão estar sempre olhando. Não esquenta não, daqui a pouco ele, assim, esquenta não, ela está bem longe, amanhã daqui a pouco ela está mal de novo. Não é isso? Quantas pessoas, irmão, imaginavam para mim e para você, que você não duraria muito tempo na igreja? Quantas pessoas? Ela está indo hoje, mas amanhã, de repente, eu dou uma semana para ela já estar de volta aqui no pagode. É assim? Eu conheço o passado, eu conheço a vida dela, eu conheço a vida dele, você não sabe quem ele foi. Tem pessoas que é assim, irmão. E o pior, tem cristão que é desse jeito. Ele lembra do passado, mas ele não lembra do presente. Isso é filho do diabo. Porque o Filho de Deus, ele não está olhando o passado de ninguém. Ele olha sempre o presente para o futuro. Vai dar certo sim. Porque se Deus acredita, eu acredito também. Essa é a vontade de Deus. Porque alguém podia dizer. Porque podia dizer isso. Ananias está tentando falar para Deus, Senhor, que não presta, aquele é um 71, ele mata os cristãos. Agora que nós estamos em paz, porque a gente não somos de briga, a gente não gosta de confusão, a gente vive em paz, o nosso dever é orar. Por isso que ele pega e mata, por isso que ele pega e prende. Só faltou Deus dizer para ele da seguinte maneira, ele pode ser ruim para você, ele pode ser ruim para o diabo, mas para mim, ele é vaso de honra. Está entendendo, irmão? Que as pessoas podem
te acusar. As pessoas podem olhar para você e não dar nada por você. Mas Deus tem uma visão diferente de você. Você olha que você vai ver, nesse texto você vai ver coisas diferentes uma da outra. Deus olhou para Paulo, olhou para Saulo e disse da seguinte maneira: ele é vaso de honra para mim. Embora todo mundo era contra, muitas das vezes é a minha vida e a sua. Quantas vezes eu ouvi falar: não esquenta não, daqui a pouco o Alan está aqui no baile de novo. Quantas vezes foi falado isso para você? Esquenta não, isso é só fogo de palha. Não é? Mas hoje você está aqui. Talvez um dia você foi igual Paulo. Foi? Perseguia a igreja, queria matar. Eu era um desses. Queria fazer o mal. Não é isso? Não é assim? E hoje você está aqui, ó. Está falando até uma língua que você mesmo muitas das vezes não conhece, uma língua estranha, né? Hoje você está aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É o que Paulo é vaso escolhido, irmão. Você, eu e você somos vasos escolhidos para Deus. As pessoas podem falar mal de qualquer um de nós, mas para Deus, Deus tem uma visão diferente, porque Ele sabe que eu e você podem fazer. As pessoas chamavam Paulo de impostor, Deus chamou Paulo de embaixador. Deu para entender isso? A diferença? As pessoas começaram a perseguir Paulo, mas Jesus sempre protegia. Está dando para entender isso, cada um de nós? Irmão, a libertação, irmão, é quando nós estamos na presença de Deus. O que é o embaixador? O embaixador é representante de um país em outro país. Você sabia disso? O que é o embaixador? O embaixador do Brasil, ele está lá nos Estados Unidos, irmão. Ele representa todo o Brasil. E a Bíblia diz que Jesus chamou, que Deus botou ele como embaixador. Sim ou não? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa todo o Brasil. Você sabia que ele representa o judiciário? Tu sabia que ele representa toda a cúpula de Brasília? Ele representa os pobres, ele representa os ricos, ele representa a classe média toda do Brasil, ele representa, irmão. Quando ele chega no país dos Estados Unidos, o embaixador, as pessoas vão dizer assim: chegou o Brasil, porque ele representa todo o Brasil. E quando Deus, ele põe Paulo como embaixador, ele representa o céu. Aonde ele chega, o céu chegou. Está dando para entender isso aqui? Somos nós, irmão. Aonde você estiver, o céu está presente. Aonde você estiver, você é representante de Cristo em todos os lugares. Por isso que você é o embaixador de Deus aqui nessa terra. Você é representante de Cristo aqui nessa terra. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode mexer. O embaixador, irmão, quando ele mora em outro país, é inviolável o lugar que ele mora. Ninguém pode chegar perto. É uma área que é construída num país, mas é uma área do Brasil, lá em outro país. É como você e cada um de nós, em qualquer lugar que nós estivermos, é uma área do céu, aonde nós estivermos. É no seu lar, ali o céu vai estar. É no seu trabalho, ali o céu vai estar. É no colégio, ali o céu vai estar. Mas eu preciso estar em Cristo para que as coisas de Deus verdadeiramente tomem posse. A Bíblia relata, irmão, muito bem claro, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E isto é cumprido aqui. Não pode prevalecer contra a sua vida. Não pode. Não pode. E não adianta ninguém vir falar mal de você. Não adianta ninguém vir falar mal de você. Ainda mais para Deus. Porque um dia tentaram falar mal para Deus de uma mulher prostituta. Porque
chegaram para Deus e falaram assim: Senhor, ela foi pega em adultério. E Jesus falou para ela: mulher, alguém te condena? Então nem eu. Tu imagina a cabeça daquelas pessoas de ter pensado assim: e aí, o que Jesus falou? O que Deus falou? Meu irmão tem que saber, Deus deu um privilégio grande a ela, chamou ela de mulher, não chamou ela de prostituta, não chamou ela de adúltera, não chamou ela de traidora, chamou ela de mulher. Vai, que não tem mais nenhum acusador, nem eu te condeno. Irmão, não há condenação para você, não há condenação para nós, não há amarração para nós. Podem falar o que for, pode fazer o que for contra você. O Deus da nossa vida vive em nós. Se você não entender isso, irmão, não há libertação. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos liberta, o Deus que está presente. Amém, igreja? Isso aqui, irmão, essa palavra me chama muita atenção. Ela me, sabe, eu peguei nessa palavra hoje e falei: meu Deus, olha como é que o Senhor está presente na vida da igreja. Olha como você está presente. Sabe por que você tem? Quantas pessoas morreram aí dessa doença aí e você está vivo? Sabe por quê? Hã? Sabe por que você está vivo? Sabe por que tua família está em pé? Hein? Você sabe por quê? Quando as pessoas estão destroçadas e você está em pé. Aleluia. Você anda por aí muitas das vezes sem marcha, sem nada, não passa álcool gel, não passa nada, e Deus está te protegendo. Você já deu para entender isso? Você mete a mão, você entra no mercado, vai na padaria, mete a mão em tudo, e você se limpa? Não. Hã? E tá aí, ó. Hoje eu estava ouvindo falar, ó, já deu vacina aí. Quase na metade, quase um pouco menos da metade da população, mas ainda está morrendo, mais de 2.000 pessoas morrendo, pelo menos o que foi falado hoje, mais de 2.000 pessoas ainda morrendo. Agora eu pergunto a você, e você? E sua casa? E sua família? Sabe de quê, irmão? Continua orando, continua buscando, continua reunido, porque você vai ver sempre a glória de Deus, porque Deus está presente na igreja. Ele não está lá na barra, ele não está na barraca, ele não está na rede social, ele não está no WhatsApp, ele não está no Facebook, ele está na igreja. Está entendendo, gente? Ele está na igreja, ele está em cada um de nós, ele está nos protegendo, ele está nos libertando, ele está dizendo assim, ó: não toca, é meu, é vaso escolhido. Pode falar, é vaso escolhido. Pode falar mal dela, pode falar mal dele, é vaso escolhido, porque eu sei o que ele pode fazer por mim. Deus sabia. Ananias não sabia, mas Deus sabia o que Saulo poderia fazer, que vencer Paulo, o grande Paulo, que hoje nós olhamos Paulo. Maravilha de Paulo. Agora você tem que ver assim: maravilha de Érica, maravilha de Alain, maravilha de Isabel, maravilha. Você não pode entender isso? Porque você vai fazer, tem que fazer, você tem toda a disponibilidade para fazer grandes obras, grandes coisas diante de Deus. Então tome essa palavra, irmão, palavra de libertação, para que você entenda. Não tenha a sua língua, não fique olhando o passado, não fique olhando nada daquilo que te para. Passado é fantasma, não existe, você não está lá. A Bíblia diz bem claro para cada um de nós, que nós, quando estamos em Cristo, nova criatura. Nós somos nova criatura. Há novidade de vida para cada um de nós, irmãos. Está entendendo? Há uma novidade de vida, porque tudo se fez novo, tudo se faz novo na minha vida e na sua. Então não olhe para o passado. Ananias ficou olhando no passado
os outros. Ananias, ele estava disponível para Deus. Ele ouviu Deus, mas quando ele vê o que Deus quer fazer, ele começa a olhar o passado da pessoa. Não olhe o passado de ninguém. Ah, irmão, não vou falar. Ah, irmão, não vou pregar. Ah, não vou dizer. Vai sim, porque Deus está mandando. Porque se Deus acredita, você tem que acreditar. Porque nós somos aqueles que seguimos a Deus, ouvimos a palavra dele e obedecemos. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.